Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo. Hoje temos uma convidada muito especial, doutora Ana Paula Basílio. Ela faz parte do Grupo GARI, que é o Grupo Amigos da Reumatologia, do qual eu também faço parte. E a gente vai conversar um pouquinho sobre fibromialgia. É um assunto que ela gosta muito de fibromialgia e está aqui para compartilhar conosco a sua experiência do dia a dia. E aí, Ana Paula, tudo bom? Tudo Obrigada bom, pelo Edna? aceitar o convite, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu também, como a Edna, faço parte aí do Grupo GARI, né? Meu nome é Ana Paula Basílio, trabalho em Osasco e São Paulo. E vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre uma doença muito frequente, bastante incidente e muito estigmática ainda, que é a fibromialgia. Então, vamos começar sabendo o que é a fibromialgia. Muita gente fala, né, muitos diagnósticos que chegam ao nosso consultório, mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma condição dolorosa crônica, ou seja, é um paciente que vem sofrendo há pelo menos 12 semanas ou mais de 3 meses de uma dor difusa, né? Na imensa maioria das vezes, uma dor difusa ou uma dor em vários aí segmentos do corpo. Hoje a gente tem alguns critérios, né, para avaliar isso, e que vem há 3 meses, já procurou vários médicos, porque às vezes começou com uma dor na coluna, no pescoço, no joelho, então ele já passou por várias especialidades, na imensa maioria das vezes com exames normais, né? E acaba, às vezes, na mão do reumatologista para a gente fazer esse diagnóstico. Então, é uma condição dolorosa crônica, tá? É um conceito da dor difusa por mais de 3 meses que vem acompanhando e alterando, né, toda a qualidade de vida desse paciente. Então, Ana Paula, eu queria começar a gente falando um pouquinho dos critérios antigos da fibro, porque ela é uma doença que não é tão antiga, mais ou menos 1990, que a gente vem tendo experiências com essa doença, com esses critérios. Então, para colocar os critérios antigos da fibromialgia. A dor crônica, na verdade, já é uma condição antiga, né? Então, mas a partir de 1990, um autor que muito escreve sobre fibra, que chama Frederick Wolff, ele definiu os critérios. Então, em 1990 foram estabelecidos os critérios para a fibromialgia, que se dividia basicamente em 2 pilares, né? A dor crônica, a dor difusa por mais de 12 semanas e a presença dos tender points. Então, a gente tinha alguns locais, eram 18 estabelecidos, né? Região cervical, região de cintura escapular, joelho, cintura pélvica. Então, existiam os pontos específicos, eram 18, e a gente precisava ter 11 pontos para falar. Esse paciente com dor por mais de 3 meses, mais 11 pontos dolorosos, tem fibromialgia. E a doença continuou sendo estudada, né, sendo tratada e sendo estudada cada vez mais, e em 2010 esses critérios foram renovados pelo mesmo autor, Frederick Wolff, que definiu os critérios usados mais atualmente, que são os critérios de 2010. Então, a partir de hoje, a gente tenta classificar a fibromialgia avaliando 2 pilares. Um pilar continua sendo a dor, né? Ela é o protótipo da dor crônica. Então, um dos pilares é a dor crônica por mais de 3 meses, que a gente avalia também até por segmentos corporais, nem sempre o paciente vem falando que tem dor difusa, às vezes em alguns segmentos, então tem maneiras da gente avaliar. E, hoje em dia, o que a gente vê e vê com muito carinho e muito cuidado é o que a gente chama nesses critérios, o outro pilar, que são os sintomas de gravidade, que é tudo aquilo que acompanha a dor crônica, especialmente a fibromialgia, que é o sono não reparador, né, aquele sono ruim, né, às vezes o paciente tem distúrbios mesmo do sono, insônia, ou ele tem ao contrário, ele dorme horas, mas tem um sono que não o restaura, que não o repara, ele acorda cansado. Além do sono não reparador, a fadiga, né, aquele cansaço extremo, aquela falta de ânimo, de vontade, como o paciente fala, muito frequente. As alterações de humor, o que a gente acaba vendo um pouco mais frequente na fibro, é a ansiedade e a depressão, às vezes mais um pouco de uma ou mais da outra, ou então as duas juntas, dias que ele está ansioso, dias que ele está deprimido, e os transtornos cognitivos, que basicamente o que o paciente mais refere é o esquecimento frequente, que às vezes vem alterando ali o seu dia a dia.
Então, esses dois pilares, a dor difusa, crônica, e os critérios de gravidade, sono, alterações cognitivas, alterações de humor e a fadiga, juntando tudo isso, a gente avalia bem esse paciente e a gente consegue classificá-lo se ele tem uma fibromialgia ou não. O que diferencia a dor crônica da fibro das outras dores crônicas, por exemplo, no joelho, de uma artrose, de outras coisas? Porque o mecanismo de formação dessa dor crônica é diferente. Então, o que Sim. diferenciaria essas duas dores? Na verdade, em relação, assim, na parte clínica, um paciente com dor crônica, dor no joelho, ele tem uma dor localizada, né? O conceito da fibromialgia, é o conceito da dor difusa. O paciente com dor crônica, independente de fibro, independente de uma síndrome miofacial, que é uma coisa muito confundida na fibro, a lombalgia crônica, a osteoartrite. Então, o paciente com dor crônica, às vezes, tem essas alterações clínicas, como eu te falei, dos sintomas de gravidade, e essa plasticidade neuronal, né? Essa interpretação irregular da dor é frequente nos pacientes com dor crônica, sendo o protótipo a fibromialgia. Ok. E quais seriam os diagnósticos, a dificuldade no diagnóstico? Tem algum exame? Tem alguma coisa que você possa pedir? Porque tem horas que é difícil, né? Tem algum exame, né? As pessoas fazem um monte de exames para descartar. Como é que é? Na prática, não existe nenhum exame específico ou marcador, né? Como a gente fala, um marcador, um biomarcador. Então, é uma doença que não é autoimune, não é uma doença inflamatória, não é uma doença sistêmica, como a gente fala, é uma condição dolorosa crônica, aonde esse paciente tem uma irregularidade na interpretação central da dor. Então, assim, como eu explico às vezes para o paciente entender, a gente tem duas vias clássicas de dor, né? A via ascendente e a via descendente. Quem interpreta e quem reconhece a dor é o cérebro, né? É a região central onde tem o núcleo da dor. Então, essa via, tanto de levar o sinal doloroso e transmitir esse sinal, principalmente a via descendente, né, ela está muito irregular. Então, esse paciente tem aumento de substâncias, de neurotransmissores, que faz com que ele interprete a dor de maneira irregular e sinta mais dor. Tá? E isso acontece em outras condições dolorosas crônicas. Então, não tem um exame específico para fibro. Eu quero fazer ressonância do corpo inteiro, como o paciente me pede. Eu quero fazer todos os exames, doutora, por favor. Na prática, às vezes, só uma boa história e um bom exame físico são suficientes para a gente chegar a esse diagnóstico e classificar o paciente como fibromialgia. Um exame ou outro, a gente às vezes solicita para um diagnóstico diferencial, para confirmar ou afastar outras doenças, né? Que não é infrequente esse paciente ter a fibro e, às vezes, até alguma outra condição dolorosa. Ou uma outra doença sistêmica, como um hipotireoidismo, né? Alterações da tireoide, às vezes, cursam com dor. As próprias nossas doenças inflamatórias, né? Uma espondiloartrite, uma espondilite anquilosante, às vezes, na mulher, ela sugere, ela lembra uma fibromialgia. Então, por isso que eu falei, o diagnóstico é clínico. Na história, a gente consegue ir avaliando o tipo de dor, o ritmo da dor, a intensidade da dor, que período essa dor aparece mais. Então, a dor, apesar da gente não vê-la, né, a gente pode examinar e sentir, achar um tender points, que pode ajudar ou fazer um diagnóstico diferencial com a miofacial, e a gente pode interpretar o ritmo e todos esses descritores da dor para a gente chegar num diagnóstico da melhor maneira possível. Uma coisa interessante da gente conseguir separar das fibros, das espôndilos, que eu acho que, como você mesmo falou, entre as mulheres, às vezes é difícil a gente colocar esse diagnóstico. Qual você acha que é o papel? Não sei se você faz algum remédio, um anti-inflamatório, alguma coisa, se você consegue diferenciar as duas. Na prática, às vezes, na anamnese, a gente já tenta fazer essa diferenciação, né? A dor da fibro é uma dor contínua, é uma dor que tem um ritmo, às vezes, assim, mais pela manhã e no final do dia. Durante o dia, às vezes, ela até consegue, como ela diz, né?
Eu consigo fazer minhas coisas, parece que eu driblo a dor, mas no início do dia e no final do dia a dor é pior. É uma dor que não melhora, às vezes, com anti-inflamatório. Por quê? Porque não é uma dor Inflamatório. inflamatória, né? É uma dor que não melhora, às vezes, com analgésico. Às vezes, a quantidade de analgésico e anti-inflamatórios que ela toma mascara aquela dor, Uhum. né? E mascara, inclusive, outros diagnósticos. No caso de uma espondiloartrite, como você perguntou, que é uma clássica doença inflamatória, a gente tem um ritmo de dor diferente, né? A gente tem aquela dor que com o repouso piora e melhora quando eu ando, melhora quando até eu faço um exercício. E o exercício na fibro, que é fundamental no tratamento, os pacientes têm uma fadiga tão importante que eles não conseguem, às vezes, fazer. Então, dentro do diagnóstico, né, dentro da anamnese, a gente consegue ir diferenciando o perfil desta dor, se de ritmo inflamatório, se de ritmo mecânico, né, se dor difusa ou dor localizada. E, às vezes, né, se o paciente sai do consultório, ele te pede um remédio, pelo amor de Deus, você não sabe o que está ainda na frente do que você está, ou então ele já vem com a história. Já tomei tantos anti-inflamatórios, já tomei tantas medicações e minha dor não melhora. Então, na imensa maioria das vezes, no diagnóstico, na anamnese, a gente consegue delimitar isso. Porque como é uma condição dolorosa crônica, o paciente, quando vem para a gente, já tem bem Um mais histórico. do que 3 meses de evolução de dor, né? Então, fica fácil a gente já conseguir avaliar o ritmo da dor, principalmente. Ok. Eu quero que você comentasse alguma coisa também sobre o humor, né? Que o humor na fibro, você começou a comentar que tinha fadiga, Uhum. que não tem vontade de fazer as coisas, né? Você comentou que tem o perfil, né, de ansiedade. Então, fala um pouquinho desses transtornos de humor que você encontra. Na fibromialgia clássica, vou até te mostrar umas imagens, a gente costuma ver isso, está dentro dos critérios classificatórios, né, como os sintomas lá da gravidade, a ansiedade e a depressão são duas Polos, né? mais frequentes, 2 polos mais frequentes. Então, não necessariamente que ela seja só uma pessoa ansiosa ou só uma pessoa depressiva. Então, a dor altera tanto a qualidade de vida daquele paciente que tem períodos que ele tem mais dor, períodos que ele que está mais ansioso, períodos que está mais deprimido. Então, olha uma foto como essa, né? A pessoa sofre com aquela dor. O sofrimento é muito significativo nos pacientes com fibromialgia. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, que eles costumam perguntar: "Ai, o que vai acontecer comigo? Qual é a gravidade da fibromialgia?" Ela não é uma doença grave, né? Ela não leva a deformidades, mas a gravidade é a intensidade da dor, né? Porque são dores que alteram, né? Olha, as fotos geralmente são até agressivas. São dores que alteram a sua qualidade de vida, que o paciente deixa, às vezes, de trabalhar, de produzir, de ir para a escola, de ir para uma festa. Então, altera o dia a dia daquele paciente, né? Então, a gravidade é a intensidade da dor nesses pacientes. Então, geralmente, as figuras, quando as pessoas procuram alguma coisa de fibromialgia, isso está muito relacionado. Então, para Como ele se algumas sente, né? pessoas com dor assim e sofrendo, ela fica deprimida, né? Então ela chora na consulta, ela não sabe nem por que ela está chorando, mas ela está chorando. A dor leva a Há um isso. sofrimento, né? Exatamente. Talvez o sofrimento seja até tanto físico, mas um sofrimento também emocional, Exatamente. né? É o esgotamento, É. um pouquinho de sentir dor. Isso a gente vê em outros pacientes que têm dor crônica Crônica. também. Então, Exatamente. isso aí é inerente só à fibro, mas todo paciente que tem uma dor Dor crônica crônica. passa por um período de depressão, porque aquela dor não melhora. Então, a gente encontra isso, né? Exatamente. E falando um pouquinho também de distúrbios de sono, a gente sabe que dentro dos critérios de fibra, a gente coloca também o distúrbio de sono, né? Sim. Que a gente chama o sono não reparador. É aquele que você dorme, mas não descansou, né? Talvez daí venha um pouco da fadiga, uma das possibilidades Sim, também. da fadiga, né? Queria que você comentasse alguma coisa É. sobre isso. É muito frequente, né, as pacientes com a fibromialgia reclamar de um sono ruim. Então, às vezes elas vêm acompanhada do marido ou de alguém, falam: "Doutora, ela dorme a noite inteira.
ela pode dormir, às vezes, a noite inteira, ela pode dormir horas seguidas, mas a qualidade do sono é ruim. Então, uma das alterações, né, o sono tem várias fases, classicamente duas, a fase não REM, que é a inicial, que já tem várias fases, e a fase REM, que é Sono dos movimentos dos olhos, profundo. que é aquele sono profundo, né? Que é aquele que o povo tira a foto dos bebês e vai pondo que ele nem acorda. Então, a fase não REM, as fases iniciais do sono, até ele chegar num sono profundo, são onde a fibromialgia mais atua. Então, esse sono não REM, ele não tem qualidade. É como se ela não atingisse o sono profundo, então ela pode dormir horas, é um sono mais superficial, e ela pode dormir das 8 da noite às 8 da manhã e ela acorda cansada, né? Com fadiga, o sono não ajudou. Então, melhorar, né, ter a higiene do sono e melhorar a qualidade de sono nessas pacientes é fundamental. Além disso, às vezes outros distúrbios de sono podem cursar na fibro. Tem algumas pacientes que têm insônia, né? Tanto aquela insônia inicial, elas deitam e vê o filme, vê tudo que passa na TV e vai dormir quase no início da manhã, 4, 5 horas, né? E mesmo quando dorme, ainda tem uma qualidade de sono ruim. Ou ao contrário, ela deita, dorme, tem uma qualidade de sono ruim e acorda no meio da noite. Então, quando o distúrbio de sono é muito significativo, que a gente não consegue melhorar com tratamento, a gente às vezes pede uma ajuda de um profissional, né, de um neuro ou de alguém especialista também em distúrbios do sono. Mas, classicamente, na fibro ocorre uma alteração do sono inicial, do sono não REM, e com o tratamento, às vezes, a gente consegue melhorar essa qualidade de sono e dar uma melhor qualidade de vida para elas. Ok. E lembrando que essa fase do sono profundo é onde o corpo realmente relaxa, ele descansa, é onde o cérebro consegue fazer toda a limpeza daquilo que ele precisa Sim. tirar do dia, que se a gente também fosse guardar tudo que aconteceu no dia, também era ruim. Então, ele vai fazer aquela limpeza, vai guardar aquilo que é necessário, que a gente Uhum. vai usar, e aquilo que não for, então, ele vai eliminar. Isso é importante. Talvez aí a gente pega o gancho de duas coisas. Primeiro, a apneia do sono, tem que ter cuidado, Sim. né? Porque a apneia do sono é muito prejudicial, pode aumentar a pressão, pode dar Sim. problemas graves, principalmente quem tem precisa realmente da avaliação do neuro que é Em especializado em sono. sono. E aí, Uhum. uma polissonografia, como você falou. E aproveitando esse gancho do sono reparador, talvez o outro fator, que é esses distúrbios cognitivos, que a gente também vê. Queria que você falasse um É. pouquinho sobre esses distúrbios. A gente costuma ver, né, com frequência o esquecimento, né, em relação ao distúrbio cognitivo, é o esquecimento frequente. Então, elas reclamam muito de que elas estão esquecidas, que o esquecimento às vezes está atrapalhando o dia a dia. Às vezes ela está conversando com você na consulta, ela para, porque ela esquece, né, o que ela queria falar alguma coisa, ela fala, olha como eu estou esquecida. Então, aquele esquecimento frequente resultante aí da condição dolorosa crônica também é muito frequente. Mas em relação aos transtornos cognitivos, a gente tem que sempre prestar atenção, porque transtorno cognitivo também pode ocorrer nos quadros das demências, Exato, né? depende da idade, né? Isso. Então, assim, sempre avaliar a idade, histórias de demências aqui naquela família. Então, isso sempre vale a pena, né? Às vezes, se for um esquecimento, né, patológico, alguma coisa que está realmente alterando demais o dia a dia, uma avaliação, né, psicológica, um especialista, um geriatra, um neurologista, para avaliar em conjunto com a gente. Não é frequente, mas eu já tive uma paciente fibromiálgica com um estado de demência bem inicial e que faz hoje um tratamento em conjunto, né, multidisciplinar, mas não é a frequência. A frequência é aquele esquecimento rápido, Breve. breve, de coisas mais frequentes, corriqueiras, que daqui a pouco ela vai lembrar, né? Às vezes eu nem sei se é falta de esquecimento ou é falta de atenção. Atenção, né? Ela está Acho ali que com tanta dor dor que que ela ela não nem consegue lembrar. não consegue Mas realmente. são sintomas, né? Por isso que eles entraram nos critérios de gravidade, né? Desses novos critérios de 2010, como o esquecimento, a fadiga, esse cansaço extremo, a alteração do sono e as alterações de humor, né? A depressão e a ansiedade, porque
são queixas muito frequentes na paciente com dor crônica. Então, Ana Paula, tem um ditado que diz assim: nem toda dor é fibro. Né? O que é que você acha dessa frase no seu dia a dia? Eu acho perfeita, porque eu já desfiz muito diagnóstico de fibro que não era fibro, né? Então, assim, a fibromialgia tem os seus critérios classificatórios. Fibromialgia é bastante frequente, tanto na sua forma primária, uma coisa que a gente não falou, ou seja, a doença é a fibro, que pode estar associada a alguma outra condição, e às vezes ela pode ser secundária, né? Não é infrequente a gente ter artrite reumatoide e fibromialgia, espondilite e fibromialgia, lúpus e fibromialgia. Então, ela pode também ser associada a outras doenças inflamatórias sistêmicas, mas nem tudo que dói é fibro, né? Do mesmo jeito aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que dói é fibromialgia. Uma coisa muito frequente e confundida na prática clínica é a síndrome miofacial, né? O que é a miofacial? São os trigger points. São pontos dolorosos, né? Que é a dor mais frequente no consultório da reumatologia, é a dor muscular. Quando a gente fala isso para o paciente, ele fica até bravo, né? A dor muscular? Sim, a dor miofacial, ela é extremamente frequente. Então, a gente tem muitos miofaciais aqui de cintura escapular, né? Região cervical, aqui em cima do ombro. Muitos miofaciais no quadril e no joelho. E, às vezes, o paciente tem um ponto doloroso no joelho, o outro aqui, então ele vem falar, ai, doutora, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Pronto, é fibromialgia. Então, a gente tem que avaliar muito esses quadros. A miofacial é uma coisa, a fibromialgia são coisas muito distintas. Então, você pode ter só a síndrome miofacial, sim, ter vários pontos, gatilhos ativos, que é o que dói, e inativos, que é o que a gente acha, às vezes, no exame físico. E a fibromialgia é a condição difusa dolorosa. Agora, na fibro, eu posso ter um ponto gatilho? Posso. Então, assim, parece meio confuso, né? Parece que a gente não fica falando tanto de dor, mas sim, são condições dolorosas distintas. A diferença clássica é que na miofacial o paciente ele localiza a dor, né? Ele mostra, é aqui, ó, a dor começa aqui e vai para o meu braço. A dor está aqui no meu joelho e dói aqui para a coxa. Muito diferente da fibromialgia, que às vezes não sabe. Você pergunta o que dói? Tudo. Aí você fala, mas o que dói mais? Não, eu nem sei, né? Então, é bem diferente, né? A maneira como o paciente se pontua e se coloca. Então, nem tudo que dói é fibro, e isso é muito importante no diagnóstico diferencial desses pacientes. Eu gostaria de fazer uma brincadeirinha, né? Que o nome é fibromialgia. Sim. E o outro que você falou é miofacial. Parece que é invertido. E eu acho que aí a confusão dessa inversão. Então, a fibromialgia é um defeito da percepção da dor, né? E a miofacial, ela pega o músculo, mas não é o músculo inteiro como se fosse uma contração muscular. Sim. É fibras daquele músculo. Isso, dolorosas. Que ele ficou contraído, são fibras. E a fáscia que a gente fala, que o pessoal não entende muito, que recobre, né? o músculo. Então, aquela que é dona de casa, que faz comida, que vai pegar aquele músculo, né? Que encontra aquelas fibrazinhas que você vai tirando, aquilo dali é a fáscia. Sim. E eu acho que é uma coisa muito, muito legal de a gente esclarecer o que é. Porque o músculo, ele desliza por sobre essa fáscia. Sim. Então, ela está ali que é para ajudar o músculo a ter um movimento mais harmônico entre todos. Uhum. E quando você tem um músculo que um pedaço dele ele está contraído, é por isso que é uma dor difusa, a gente não consegue, porque ele consegue fazer todo o movimento. Sim. Mas tem alguma coisa que prende. Que dói, que né? Dói, que prende. É aquela fibrazinha muscular. E esses trigger points, né, naquele local doloroso onde o paciente localiza, ali tem um processo inflamatório, né? Ali você gera um processo inflamatório, a gente trata, às vezes, uma miofacial com um anti-inflamatório tópico, ou às vezes até um anti-inflamatório oral, um relaxante muscular, que vai relaxar e melhorar aquela fibra, aquele músculo, e depois você vai
inativar esse ponto de várias maneiras que existe. Então, são doenças completamente distintas, diferentes, né? O ponto doloroso, esse trigger point, pode até estar presente na fibro, mas só a miofacial, a hora que você trata, o paciente está bem, melhora a dor e vida que segue. Uma né? coisa muito interessante na dor miofascial é que, às vezes, o paciente ele fala exatamente quando começou a dor. Sim. Doutora, eu fui abaixar para pegar um balde de água, deu aquela travadinha, depois disso eu fiquei sentindo a dor. Então, às vezes, tem um histórico de um trauma, microtrauma naquele músculo, Sim, alguma coisa. Um movimento repetitivo. Um movimento repetitivo, você Exatamente. vai ver. Olha, Ana Paula, eu acho que foi muito esclarecedor para o pessoal do Descomplicando a sua experiência em fibromialgia, que realmente é uma patologia que às vezes é mal compreendida. A gente sabe disso e sentir dor não é fácil, né? E principalmente porque a gente não vê uma coisa tão palpável, os exames não mostram nada e há uma angústia muito grande por um diagnóstico de uma coisa que você está sentindo, mas insistir no tratamento com o reumatologista, realmente às vezes passa por alguns remédios, uns funcionam, você vai trocar, vai para outro, a gente ressaltar o exercício físico, a gente ressaltar também a parte emocional, talvez precise tomar alguma medicação para depressão e para ansiedade, ter um apoio psicológico também e principalmente o apoio da família, né? Os familiares e o pessoal no trabalho também, né? Exatamente. Que às vezes tem muita incompreensão no trabalho. Então eu acho que é uma patologia de que tem sofrimento, assim como a gente mostra nessa foto. Existe o sofrimento verdadeiro, embora a gente não consiga palpar esse sofrimento. Né? E eu gostaria muito de agradecer realmente a sua presença aqui. Obrigada. E deixo suas considerações gerais. Nossa, obrigada bastante pelo convite. Acho que falar sobre dor e melhorar, como está aí na foto, o sofrimento de quem sofre, né, de dor crônica é fundamental. Como você comentou, né, existem várias maneiras da gente tratar a fibro. É necessário, às vezes, um tratamento medicamentoso, né, que é, como eu falei, é a base de outras medicações, antidepressivos, que a gente usa bastante, até tanto para melhorar, né, essa parte do humor, mas para melhorar principalmente as vias, né, ascendentes e descendentes de dor, para regular essa interpretação da dor. Mas o fundamental na dor crônica como um todo, e especialmente na fibromialgia, é o tratamento não medicamentoso, que é a prática regular do exercício físico. Né? A gente reforça muito isso nas consultas, em cada consulta. Enquanto o paciente não inicia a prática de alguma atividade física, tá? Todas podem trazer algum benefício, né? Vai depender de cada paciente, aquilo que mais se adapta, né, também ao que ele gosta de fazer. É fundamental. O exercício físico está cada vez mais sendo estudado e interpretado como a base do tratamento da fibromialgia. Não tem como a gente melhorar a dor se a gente não fizer a prática de algum exercício físico. Lembrando que a prática do exercício físico libera um neurotransmissor, exatamente, que é as endorfinas, que é o nosso analgésico natural. É o nosso analgésico natural, quer dizer, evita você tomando muita medicação, né? Que às vezes são medicações que você tem que aumentar a dose, tudo tem de ajuste, e a atividade física ela vai tentar reduzir ou até mesmo não retirar, usar, né? Não usar remédio. Exatamente. Então, a gente é multidisciplinar, Sim. Não é uma questão só do reumatologista. Eu acho que a gente tem que contar com uma equipe, né, multidisciplinar, porque tem questões que vamos ter que aprender, às vezes aprender a lidar com a dor, né? Então, tem a questão psicológica, a da atividade física, às vezes tem que ter acompanhamento do psiquiatra, nesses casos que tem uma depressão mais intensa, uma ansiedade mais intensa, e às vezes contar com o neuro também, para o distúrbio de sono. Eu acho que assim, a gente vai ter que colocar cada ponto, né? Dor, insônia, fadiga, sono não reparador, isso tudo faz parte da gente procurar outras causas ou aquilo que vai minimizar essa dor, tá?
queria muito, muito agradecer, viu, Ana Paula, pela sua Obrigada. presença. Muito obrigada. E vocês, Descomplicando o Reumatismo, fiquem cientes que é uma dor que a gente pode ajudar, né? Não fique só sofrendo sozinho. Procure um reumatologista e que a gente possa minimizar mais o sofrimento. Te encontro vocês nos próximos. Tchau, tchau.